Fala galera, hoje é dia de A Saga da Ilha Muir. É uma história da Marvel, escrita por Chris Claremont, Jim Lee, Fabian Nicieza e Peter David e desenhada por Andy Kubert, Paul Smith, Will Portacio, Steven Butler e Kirk Javernen no ano de 1991. Charles Xavier tá de volta, mas as coisas estão bem diferentes, com mutantes novos nos grupos inclusive. Mas o grande problema é que ele cai diretamente num confronto contra um dos seus maiores inimigos, o Rei das Sombras. E o campo de batalha é exatamente a Ilha Muir. A saga da Ilha Muir tem 5 edições e vem de uma sequência de eventos que vem acontecendo com os X-Men com a sua nova reformulação e com a volta de Charles Xavier. Eu já fiz vídeo de todo esse caminho até aqui, e o link para esses vídeos está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Charles Xavier, desde que desenvolveu seus poderes telepáticos, sempre se mostrou muito inteligente. Ele estudou genética e enquanto fazia doutorado em Oxford, ele conheceu a futura geneticista Moira MacTaggart, que era Moira Kinross ainda na época. Os dois namoraram por um tempo, mas Xavier foi convocado para servir no exército e para lutar na Guerra da Coreia. Depois que ele volta, o seu relacionamento termina, e com o fim dessa relação, ele passa a viajar pelo mundo cruzando o caminho com seres que lhe despertavam interesse, principalmente para o seu maior entendimento na sua genética. Eram os mutantes. Numa dessas viagens, ele vai para o Cairo, no Egito, onde é roubado por uma jovem Ororo Munroe, a futura Tempestade, que trabalhava para um homem chamado Amal Farouk. Só que Xavier percebe que Farouk é um mutante telepata também, mas era totalmente maligno. Os dois tiveram um duelo mental, onde a mente de Farouk revelou que era algo muito maior do que só um mutante. Ele é realmente um mal encarnado, uma manifestação do lado sombrio da consciência humana. Ele é tudo que existe de mal concentrado num único ser. Ele é chamado de Rei das Sombras. Charles venceu esse duelo, e foi a partir dessa experiência que ele decidiu criar um grupo de mutantes do bem, para serem treinados numa luta contra todo e qualquer mutante maligno pelo mundo, mutantes como o Rei das Sombras. Isso tudo aconteceu muitos anos antes da fundação dos X-Men. O problema é que o Rei das Sombras vive além de Amal Farouk. Ele é um tipo de entidade maligna que possui um hospedeiro. E nesse momento da história, o Rei das Sombras possui um homem chamado Jacob Hayes, um detetive do FBI, e que estava numa caça à Tempestade, tentando aproveitar que até pouco tempo atrás ela tinha sido revertida à sua idade infantil. Só que com o retorno da Tempestade à sua idade adulta, durante a saga Programa de Extermínio, o Rei das Sombras decide seguir com um segundo plano, algo envolvendo a Ilha Muir. É nesse contexto que a história começa, com a personificação do Rei das Sombras sentado num trono, observando a humanidade, vendo como humanos nutrem ódio uns contra os outros e criam conflitos por todos os tipos de motivos, sejam religiosos, territoriais, por causa da cor da pele ou qualquer outra coisa. E isso o alimentava. Ao lado de Lian Shen, a sua Rainha das Sombras, que ele vem manipulando também, o Rei das Sombras vê que todo esse ódio pode ser usado como energia, e por isso ele deseja dominar todos os seres da Terra. A Doutora Shen até questiona se ele não vai ser impedido de novo por Charles Xavier e os seus pupilos, mas o Rei das Sombras diz que derrotar os X-Men agora vai ser fácil, porque o seu plano já está em andamento. E ele vai quebrar os alunos de Xavier na frente do seu professor. Enquanto isso, numa base militar britânica, o alarme toca e os soldados correm para o hangar, porque algum invasor estava tentando levar o apreendido Pássaro Negro, o jato dos X-Men. Os militares chegam no hangar e disparam contra uma figura que usava uma armadura dourada.
Sem conseguir perfurar a armadura, os soldados sofrem um ataque psíquico, e a misteriosa figura de armadura consegue levar o jato no meio de uma forte névoa que tomou conta da base e impediu que a torre de comando rastreasse o jato. Dentro dele, a figura de armadura dourada revela ser o Professor Xavier. Ele e os X-Men recuperaram seu antigo jato, e agora eles seguem caminho até a Ilha Muir, porque Xavier vem sentindo uma interferência nos seus poderes que aponta para lá. Enquanto isso, no centro de pesquisa da Ilha Muir, Vampira tinha chegado há pouco tempo, depois de ser resgatada da Terra Selvagem pela S.H.I.E.L.D. Só que em vez de encontrar ajuda ali, ela foi levada para um tipo de arena, onde ela precisava lutar contra o Guido. Vampira é vitoriosa, enquanto os residentes da ilha, como Legião, Siren e Homem Múltiplo, observam os combates. E tudo isso era organizado por ninguém menos que Moira MacTaggert. Mas o papel de Moira era cuidar e ajudar os mutantes, e não criar arenas de combate entre eles. Já perto dali, o Pássaro Negro chega em terras escocesas, onde Charles encontra os novos X-Men, formados por Tempestade, Wolverine, Gambit, Jubileu, Banshee, Ford e Psylocke. Naquela tarde, Vampira toma banho depois da luta na arena, enquanto tem pensamentos conflitantes sobre tudo aquilo. Ela acha errado ser obrigada a atacar um colega como Moira a obrigou a fazer, mas ao mesmo tempo, ela sente um prazer interno por ter machucado alguém. E enquanto pensa isso, a figura monstruosa do Rei das Sombras a abraça e a seduz. Esses pensamentos eram obra dele. Vampira estava sob o seu comando agora também. Os X-Men desembarcam na Ilha Muir, enquanto Charles leva o Pássaro Negro de volta ao Instituto Xavier. Naquela noite, o grupo avança com cautela no centro de pesquisa, e Banshee encontra um tipo de armadura no quarto de Moira, enquanto Psylocke encontra a arena de combate lotada, e pelos céus, Tempestade é abordada pelo Legião. Mas o jovem David Haller parecia mais confuso que o normal, até mesmo assustado, e de repente uma outra voz parece comandá-lo, como se ele estivesse possuído. Assim, o Legião ataca a Tempestade, causando um abalo psíquico em Psylocke, inclusive pelo elo mental que as duas têm. Ao ver a movimentação, Banshee voa na direção dos companheiros, mas é derrubado pela própria filha, a Siren. Gambit tenta invadir sorrateiramente o centro de pesquisa, mas é encontrado por várias versões do Homem Múltiplo. Enquanto Wolverine é confrontado pela sua amiga Vampira. Jubileu até tenta ajudá-lo, mas ela é contida pela feiticeira Amanda Sefton. Enquanto isso, quando chega no instituto, Charles Xavier é surpreendido por um carro em alta velocidade que tenta atropelá-lo, mas ele desvia a tempo. E quando vai em direção ao carro que explodiu na colisão, ele encontra Steve Hunter. Então Xavier é surpreendido pela imagem astral do próprio Rei das Sombras, mostrando ao professor todos os seus X-Men derrotados na Ilha Muir. E agora, para parar o próprio Charles, ele convoca sua arma secreta. Assim, do fogo e dos destroços do carro, surge Colossus. Do mesmo jeito que estão os outros da Ilha Muir, totalmente dominado pelo Rei das Sombras. O Professor Xavier consegue usar os seus poderes mentais para impedir o avanço do Colossus, mas ao tentar explicar para Steve Hunter quem é o Rei das Sombras, o seu inimigo consegue recuperar o controle de Colossus e o manda para cima deles. O poder do Rei das Sombras rivalizava diretamente em nível de poder com o de Charles Xavier. Xavier e Steve fogem, indo para o subterrâneo da mansão antes que Colossus os alcance. Mas isso só dura alguns segundos, até que o mutante consiga invadir a base como um perseguidor de filmes de terror que não para por nada. O professor consegue chegar na sala de perigo, onde planeja criar barreiras para atacar o Colossus. E ele recria o cenário do seu primeiro encontro com o Rei das Sombras no Egito, tentando afetá-lo de alguma forma. Colossus ataca a figura holográfica de Charles Xavier, e isso era uma armadilha para que ele fosse contido pelo sistema de defesa da sala. Mas as tentativas de Charles não são suficientes,
E Colossus invade a sala de comando com a sua força bruta e consegue segurar Steve pelo pescoço. Xavier então pula e agarra Colossus, tentando livrá-lo do controle mental. E ele pula simbolicamente dentro da mente de Peter Rasputin. Colossus, que tinha perdido as suas memórias um tempo atrás, depois de passar pelo Portal do Destino, é trazido de volta agora por Charles Xavier. E graças a isso, ele se liberta da influência do Rei das Sombras. Longe dali, em Washington, o Rei das Sombras usou demais os seus poderes, e agora o corpo do seu hospedeiro está deteriorando cada vez mais. No momento em que ele possuiu esse corpo, o detetive Jacob Hayes estava morto, e esse corpo já não prestava mais. Então a solução proposta pela Dra. Shen é que ele busque um novo hospedeiro, de preferência alguém ainda vivo. A Dra. Shen aproveita para perguntar por que ele quer tanto essa vingança contra Xavier. E o vilão responde que o seu velho inimigo é a única barreira que impede que ele leve a sua escuridão para o mundo todo. Enquanto isso, na Ilha Muir, Gambit, Wolverine e Jubileu são os únicos X-Men ainda de pé depois da batalha inicial. Mas o problema é que eles vêm sofrendo a influência do Rei das Sombras. Só de estar naquele lugar, eles começam a ter pensamentos negativos, atitudes violentas e até mesmo começam conflitos. Assim, depois de uma briga, o grupo se separa. Sozinhos, eles se tornam presas mais fáceis. Então Wolverine é atacado por Ford, mas ele coloca um bloqueador mental no colega para impedir a manipulação mental que eles vêm sofrendo. Acontece que Ford ainda conseguia manter um lapso da sua sanidade graças às suas próprias invenções. E ele coloca as suas esperanças agora em Wolverine, enquanto ele próprio é surpreendido pela vampira e não vê outra opção a não ser disparar uma arma contra ela para tentar livrá-la do domínio do Rei das Sombras. No Instituto Xavier, Charles e Steve levam Peter para o centro da cidade em busca de auxílio médico, mas o que eles encontram é o oposto. Uma população violenta, atacando um garoto negro. Então Xavier percebe que era a influência do Rei das Sombras. O seu inimigo estava ganhando a batalha, porque essa violência e negatividade dos humanos era o que lhe dava cada vez mais forças. E para mostrar isso, o próprio Rei das Sombras surge mais uma vez na sua projeção astral, agora mostrando a imagem do Wolverine caído e derrotado. Seus X-Men estavam sob o seu domínio agora. Assim, Charles Xavier percebe que precisa dos seus alunos originais. Ele precisa do X-Factor. Em Washington, o X-Factor se reunia com Valerie Cooper dentro da Casa Branca, enquanto do lado de fora, um grande grupo de pessoas furiosas cercava o local. Valerie Cooper é a especialista em assuntos mutantes no governo dos Estados Unidos, e segundo ela, a violência daquelas pessoas ali fora começou há alguns dias e só vem piorando. Inclusive, no meio da multidão, um tiro é disparado e o grupo de heróis vai até lá para salvar a pessoa baleada e pegar o atirador. As pessoas estavam totalmente descontroladas e eles não entendiam o porquê. Mas assim que a situação é contida e o X-Factor volta para dentro da Casa Branca, eles encontram o seu antigo líder, o Professor Xavier. Ele estava conversando com Valerie Cooper e um grupo do FBI, inclusive com Jacob Hayes. Independente disso, Xavier conta aos seus antigos alunos que quem está causando tudo isso, quem está influenciando negativamente essas pessoas, é o Rei das Sombras. Enquanto isso, na Ilha Muir, Ford conseguiu libertar Vampira e Wolverine da influência do inimigo. O problema é que eles são rapidamente encontrados e atacados por Banshee, que ainda está sob o comando do vilão. Assim, Ford usa a mesma arma que derrubou Vampira para derrubar o amigo, e aplica nele o bloqueador que também o deixa livre das garras do Rei das Sombras. As criações de Ford estavam salvando os X-Men. Com esse pequeno grupo sendo formado, Banshee, agora mais consciente, revela que o Rei das Sombras está usando Polaris como um catalisador entre o mundo real e o mundo das sombras, projetando essa onda de ódio ao redor do mundo,
porque isso deixava o Rei das Sombras cada vez mais poderoso. Naquele momento, abaixo da ilha, num submarino, Charlie Xavier chega com o X-Factor, junto de Valerie Cooper e um grupo do FBI, que inclui Jacob Hayes. Xavier sabe que na ilha, Ford conseguiu isolar uma área do poder das sombras, e é lá que o X-Factor deve desembarcar. Só que o professor não pode entrar na ilha sem o rei perceber. Mas Jean Grey, que recuperou os poderes há pouco tempo, pode mascarar a presença deles. O grande problema é que, graças ao poder do seu inimigo, qualquer um pode ser o seu novo hospedeiro. E ninguém ali percebe que o hospedeiro do Rei das Sombras é o agente do FBI, Jacob Hayes. E ele inclusive está guiando os mutantes para uma armadilha. Porque ao desembarcar, o X-Factor dá de cara com o Homem Múltiplo, Psylocke, Moira, Jubileu, Gambit e Siren, todos controlados pelo inimigo. Mesmo assim, o X-Factor consegue neutralizar cada um graças aos comandos em campo de Ciclope e à organização de Charlie Xavier. O grande problema é que eles não esperavam que o próximo mutante controlado era David Haller, o poderoso Legião. Enquanto isso, no submarino, o Rei das Sombras se revela no controle de Jacob Hayes e ele ataca Charlie Xavier. Mas nesse momento, Valerie Cooper, que supostamente estava sob o domínio do Rei das Sombras, também tem uma revelação. Esse tempo todo, ela era a Mística disfarçada. Então ela dispara e acaba com Jacob Hayes. Isso afeta alguns dos controlados pelo vilão, como por exemplo o Legião, que acaba deixando o X-Factor livre. Assim, eles conseguem encontrar Polaris no interior da ilha, onde também encontram o grupo liderado por Ford. Só que Ford os alerta para não tocarem em Lorna Dane, porque tirá-la daquele lugar poderia matá-la. O Rei das Sombras desenvolveu a sua influência na Ilha Muir aos poucos esse tempo todo, dominando, por exemplo, Moira MacTaggart, por isso as suas atitudes estranhas dos últimos tempos. Mas tinha um ser que era o ponto focal da sua influência, e foi a partir do seu poder que ele se espalhou pela Ilha Muir. Esse hospedeiro era o Legião, e agora que Jacob Hayes foi destruído, o Rei das Sombras passa a controlar por completo o Legião, que começa explodindo uma parte da Ilha Muir. Charlie Xavier e uma equipe de reconhecimento entram na Ilha Muir para ver os estragos da explosão. E ali ele encontra o Rei das Sombras com o seu novo hospedeiro. Ele encontra o Rei das Sombras na mente do seu próprio filho, o mutante Legião. E os seus alunos estão presos pelos seus imensos poderes. O rei ataca Xavier e quase destrói o corpo do professor, até porque Charles não revida contra o corpo do seu próprio filho. Mas quem o ataca é a Tempestade, que se livrou do seu domínio quando o vilão levou o tiro da Mística. Assim, o Rei das Sombras foge para deixar o seu novo corpo se recuperar um pouco. Isso dá chance para que Tempestade, ao lado de Ford e Xavier, consigam libertar os seus aliados capturados. O problema é que o rei, ainda no corpo do Legião, vai para o centro de pesquisa, no local onde ele mantinha a Polaris. E ele ainda estava no comando de Guido, Siren, Psylocke, Gambit, Moira, Madrox e Jubileu. Do lado de fora, Xavier sabe que não vai conseguir acabar com o Rei das Sombras num combate físico, muito menos agora que ele possui o seu filho. A única maneira de derrotá-lo é num confronto mental. E só ele pode fazer isso. Mas dessa vez ele não tá sozinho. Ele tem os seus X-Men. Assim, com o auxílio de Jean Grey, ele entra no plano astral, enquanto o X-Factor e o resto dos X-Men se reúnem para combater o inimigo no plano terreno. Assim, Ford, Vampira, Wolverine, Banshee e Homem de Gelo confrontam os outros heróis que ainda estavam sob o comando mental do lado de fora, enquanto a equipe de Ford, no subsolo, luta contra os outros possuídos do lado de dentro. E o X-Factor, junto de Tempestade e Colossus, lutam contra o próprio Legião possuído, que ressurge para atacar o corpo imóvel do Professor Xavier, enquanto Charles o atacava mentalmente.
Mas o confronto não dura muito, porque dentro do centro de pesquisa, Ford consegue conter Psylocke e, usando a sua adaga psíquica em Polaris, evitando que o seu corpo seja desconectado, mas desligando a sua mente, isso encerra também o fluxo de poder do Rei das Sombras, e o inimigo perde o controle sobre ela. Enquanto Xavier lutava contra a verdadeira essência do Rei das Sombras na mente do seu filho, a desconexão de Polaris faz o vilão também perder o controle sobre o Legião. Só que como ele era o seu hospedeiro, ele foi mais afetado. E a destruição do Rei das Sombras causa também a destruição da mente já perturbada do filho de Xavier no processo. De qualquer forma, sem ter mais uma ligação com o poder das sombras, o rei é finalmente derrotado. A batalha terminou, mas as marcas da guerra ficaram, e Charles Xavier precisa recuperar a mente do seu filho. Assim, ele começa uma nova viagem pela mente do Legião para trazê-lo de volta. Enquanto isso acontecia, o X-Factor e os X-Men tentam digerir o que aconteceu recentemente no embate contra o Rei das Sombras. O problema é que Charles Xavier estava tão preocupado mentalmente com o seu filho que ele não percebeu o que aconteceu com o seu próprio corpo fisicamente. O ataque que ele sofreu do Rei das Sombras foi tão forte que o seu corpo foi drasticamente afetado. Xavier não vai voltar a andar mais outra vez. Apesar de tudo, X-Factor e X-Men estão reunidos mais uma vez, algo que não acontecia há muito tempo. Inclusive, outra reunião que não acontecia há tempos é a de Vampira com Mística. Valerie Cooper chega com Nick Fury e com Mística na Ilha Muir e revela que Mística estava infiltrada, se passando por ela ao seu pedido. Val resistiu ao impulso de matar Mística sob o comando do Rei das Sombras e ela desmaiou. E com a ajuda de Nick Fury, Mística lutou contra o próprio Rei das Sombras. Mística não pode ser considerada como a vilã que um dia foi, pelo menos não mais nesse momento. E Vampira tá feliz em saber que a sua mãe adotiva continuava viva. De qualquer forma, Val Cooper também tá ali para outro assunto, porque ela quer falar com Guido e Polaris, que depois de ser tocada mentalmente pela adaga psíquica, ela recuperou seus poderes naturais de magnetismo, perdendo seus poderes alternativos de super força. A ideia de Val Cooper agora é convocá-los para um tipo de nova versão da Força Federal. Enquanto isso, Charles Xavier segue em busca da mente de David Haller, mas ele não encontra nada, só um grande vazio. Então Jean Grey projeta a sua forma astral e a dos outros integrantes do X-Factor, os seus X-Men originais, para tirar o professor dali. O Legião não estava lá, mas os seus alunos estavam. O professor Xavier estava bem, ele estava de volta, mas a mente do Legião nunca mais foi a mesma a partir daí. De qualquer forma, Charles Xavier estava de volta, não só da sua busca pelo Legião, mas também de volta à liderança dos seus antigos alunos. Xavier era mais uma vez o líder dos X-Men, mesmo que ele nunca mais volte a andar, mas nunca é uma palavra que não existe no seu vocabulário. Todos estavam livres da influência do Rei das Sombras agora, graças ao professor. E com novos mutantes adicionados desde a sua partida, com 14 deles, Xavier reestrutura as equipes X, porque a luta contra os seus inimigos continua. É a partir daqui que o X-Factor é reestruturado e se torna praticamente um grupo mutante do governo, substituindo a Força Federal e trabalhando ao lado de Valerie Cooper com integrantes como Guido, Polaris, Homem Múltiplo, Destrutor, Lupina e Mercúrio. Enquanto o Cable reestruturava os novos mutantes em outra parte, os transformando agora na X-Force, uma equipe militar com integrantes como Shatterstar, Dominó, Siren, Missile, Dynamite, Apache e Feral. E Charles Xavier reconstrói mais uma vez o seu instituto e reestrutura os seus X-Men em duas equipes. A equipe azul com Ciclope, Wolverine,
Fera, Gambit, Psylocke e Vampira. E a equipe dourada com Tempestade, Jean Grey, Arcanjo, Colossus e Homem de Gelo. E com todas essas reestruturações, se inicia assim uma nova Gênese Mutante. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A Saga da Ilha Muir é um arco com 5 edições, e que apesar de ter resoluções na sua própria história, é mais importante pelas suas consequências. A arte é competente, a narrativa é muito boa, e o roteiro é interessante, fechando várias pontas deixadas há tempos nas histórias dos mutantes, acabando com os confrontos que aconteciam na Ilha Muir principalmente. Mas o roteiro tem uma grande falha no final da história, onde tudo fica muito corrido e a resolução do confronto vem simplesmente de uma hora para outra. O mais importante mesmo é o que vem depois, porque é a volta oficial do Professor Xavier à liderança dos X-Men. É a reestruturação das equipes mutantes e é a semente para outros eventos futuros, porque David Haller vai voltar numa busca do Legião, numa Legion Quest. Um evento que serve de introdução para algo muito maior, algo tão grande como um apocalipse. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.